Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá, muito boa noite a todos, boa noite a todas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa aula extra sobre História Econômica Geral. Para quem não me conhece, sou o professor Romário Rocha, estarei aqui com vocês nesta noite para tratarmos deste tema, que é um tema importante. Assim como a história do pensamento econômico, a História Econômica Geral, ela tem sua pertinência, pois ela analisa, dentro de um contexto histórico, a formação econômica geral. Tá? Uma formação econômica. Então, vejam, dada a sua natureza, ela não pode estar à parte da formação do economista. Por quê? Veja, estamos aqui, ano de 2024, com uma economia colaborativa em expansão, mas também, ao mesmo tempo, de forma paralela, com uma bioeconomia sendo construída aqui no Brasil. Então, veja, a história econômica geral, ela vai se importar com isso na medida em que as gerações futuras, e futuros economistas terão que saber como funcionava determinado sistema econômico de forma racional e científica, de forma crível, correto? Então, essa disciplina, ela não pode estar alheia à sua formação, assim como ela também não pode, ser descaracterizada pelo aluno em razão da sua pertinência, certo? Então, antes disso, vamos a alguns recados, se inscreva no canal, certo? Ative o sininho para receber as notificações das aulas ao vivo, aulas de revisão e aula extra, de forma que você possa sempre estar inteirado sobre as nossas ações aqui no curso. Sobretudo, aulas voltadas aí para o aprendizado, projetos de ensino, certo? Assim como, não se esqueça de entrar em nossas redes sociais e se inscrever para que você não perca nenhuma novidade sobre a Unifatece, certo? Um outro recado muito importante e não menos essencial, aqui embaixo na descrição do vídeo e também no chat durante a nossa aula, estará passando a lista de presença. Não se esqueça de inscrever, seu nome na lista de presença e também deixar o seu feedback do que achou da nossa aula, de modo que possamos melhorar a qualidade das nossas lives, a qualidade do nosso ensino. A sua participação ela é muito importante, ela é muito bem-vinda, é sempre lida e sempre considerada, certo?
Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Então, veja, eu vou pontuar algumas questões, pois iremos trabalhar a atividade prática de aprendizagem, a APA, tá? Então, hoje o nosso foco é na APA, pois, veja, vocês já tiveram uma aula ao vivo, já tiveram uma aula de revisão. Então, aqui, eu só irei pontuar, especificar alguns parâmetros, né, alguns pontos específicos, mas o nosso foco é a APA, ok? Então, veja, atividade prática de aprendizagem. Vou colocar aqui para vocês para acompanhar a leitura. Vamos lá. O capitalismo sustentável ou a busca incessante pelo lucro? O tripé da sustentabilidade é definido pelo social, ambiental e econômico. Na crise econômica que vivemos, será que as questões de lucro e receita não estão sendo mais relevantes para as empresas do que as preocupações com o ambiente e social, né? E aí você vai ler este artigo indicado pelo professor, pela professora da disciplina, certo? E aí veja o que está falando aqui. O capitalismo, em seu conceito original, é definido como meio de produção no qual prevalece a iniciativa privada e a busca pelo lucro. Está vendo a necessidade de nós estudarmos, né, a, a disciplina de História Econômica Geral? Por quê? Quando surgiu o capitalismo? Né? Se nós olharmos a história da humanidade, o capitalismo veio surgir bem depois, né? Porque nós passamos por um sistema agrícola, né? Que foi um sistema rudimentar. Depois nós passamos pela manufatura, tudo era produzido à mão. Depois nós tivemos a fisiocracia, e aí nós tivemos o mercantilismo, e assim por diante, até chegarmos a um capitalismo. Mas veja, quando nós olhamos para esse texto aqui, o capitalismo sustentável ou a busca incessante pelo lucro, nós devemos pensar inicialmente, né, numa proposição de que a sustentabilidade ela precisa, né, andar lado a lado com o sistema capitalista, tá? Por que isso? Porque você viu no início do curso uma disciplina chamada economia. E você viu que o conceito de economia abarca, né, o sistema de produção, mas se nós olharmos também, ele vai dizer que se trata da ciência da escassez. Ele vai estudar os meios de produção, mas também vai estudar, né, a falta do que produzir, né, dos meios de produção. Então vejam, lá atrás, o mercantilismo ele iam atrás de pedras preciosas, de metais preciosos. Por quê? Porque um país, para ser bem visto naquele período, ele tinha que ter uma grande quantidade de metais preciosos. Aqui há um limite para isso. Os metais preciosos sofrem a escassez. E aí começa a ruína do mercantilismo. Né? Então, veja, o sistema capitalista, ele tem um problema. Ele não absorve tudo aquilo que ele produz. É por isso que hoje nós falamos muito sobre um processo de bioeconomia, pensando nessa capacidade de produzir aliada à sustentabilidade, né, daquilo que se produz, para consumirmos o necessário, com vista na geração futura, né? Então, os recursos naturais, quando usados de forma irresponsável, ele tende a acabar. Ele tende a se tornar escasso. Você já pensou sobre isso, né? Porque hoje nós falamos de sustentabilidade, aí há quem diga, mas isso aí é balela, é doutrinação, de não sei o que tem. Mas para lá. Vamos olhar o contexto internacional.
A água está acabando em alguns países. É um recurso escasso, né? É um recurso escasso. Alimento também. E vocês acham que isso é balela? Em algum momento, né, o consumo, né, ou o uso desenfreado dos recursos naturais ocasionou isso. Então, nós devemos ter e assumir a nossa parcela de responsabilidade com relação a isso. Então, nesse primeiro momento, vocês vão ler esse artigo, né? E você vai realizar uma pesquisa sobre o capitalismo sustentável e as novas formas de produção sugeridas por economistas e pesquisadores contemporâneos. Então, nós temos a bioeconomia, nós temos também outras formas, né? Hoje, quando nós olhamos para o panorama internacional, nós vemos países trabalhando com cooperativas, com sistema cooperativário, trabalhando esse senso de responsabilidade, certo? É uma economia solidária. Esse é o nome, economia solidária. Vocês vão achar bem interessante. Aí vem as críticas. Ah, mas isso aí está parecendo sistema comunista e tal. Veja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A economia solidária, ela tem um grande impacto fora do Brasil. E provavelmente, futuramente, nós teremos que implementar aqui, né? E será de muito bom grado. De repente, é um município que consegue produzir alimentos, né? Com pequenos produtores rurais, e esses produtores rurais podem trabalhar junto com a administração pública, oferecendo alimentos saudáveis para as escolas. Olha como a economia vai girar. Entenderam? Isso é economia solidária. É quando os agentes dentro de uma esfera, de forma solidária, assumem o processo econômico, né, para si, desenvolvendo um sistema racional que funcione dentro daquela perspectiva. Olha que legal, olha que bacana, né? Como a economia ela está se transformando, correto? Então, nesse primeiro texto, você vai ler esse artigo e vai fazer uma pesquisa. E você vai falar sobre esse capitalismo sustentável, ok? Em um segundo momento, você vai ler, né, esse artigo aqui, que faz uma reflexão sobre o filósofo Zygmunt Bauman. Aliás, um excelente escritor, por sinal. Tá? Ele trata da modernidade líquida. Mas qual é a relação entre a modernidade líquida com a nossa disciplina de História Econômica Geral? Então, veja só. Quando nós falamos sobre esse estado líquido, o autor ele utiliza essa metáfora para ilustrar estados de mudança. Né? E veja, a nossa economia, ela não se transforma, ela também é líquida. Por quê? Por causa da escassez. E aí, você vai, né, ler esse artigo e vai dizer, ok, o que fala o pensador Zygmunt Bauman sobre a modernidade líquida? Você vai responder. E você vai descrever o que você entende sobre modernidade líquida. E diante disso, como, né, essas novas teorias irão, né, influenciar diretamente a história econômica geral. Então, veja que esse é um processo crítico que você vai fazer mediante a leitura. Então, recapitulando, nesta atividade APA você tem duas questões. Primeiro, falar sobre o capitalismo sustentável, ok? Vai ler esse artigo, vai falar sobre, vai pesquisar. E aí, em um segundo momento, você vai tratar sobre a modernidade líquida de Zygmunt Bauman, ok? E você vai falar como
essas novas teorias que vão surgindo e influenciando dentro da nossa história econômica geral, como ela vai impactar futuramente na formação, né, dos futuros economistas. Veja que isso é muito importante. Por quê? Porque isso tem a ver com você também, enquanto futuro profissional. Tá? Eu espero profundamente que tenha dado entendimento, né, sobre essa atividade, porque normalmente os alunos têm dúvidas acerca disso. O que eu tenho que fazer necessariamente? E veja, são duas atividades, né? Quando nós corrigimos as atividades, normalmente o aluno respondeu só uma questão, não prestou atenção. Mas são duas questões a serem trabalhadas, a serem discutidas, certo? Qualquer dúvida, estamos à disposição pelo canal da TES, ok? Estamos aqui para sanar essas dúvidas pedagógicas que vocês possuem. Então, sempre que tiverem necessidade, entrem em contato. Espero que tenha ajudado, né? Tê-los ajudado nesta perspectiva. Desejo a todos bons estudos, uma boa noite e até a próxima.